habitantes da terra. Assim diz o Senhor Deus. Parte 07, 26 de novembro de 2023. Pedimos, além disso, um exemplo em que um apóstolo conferiu a qualquer ministro o poder de perdoar pecados. E onde pode ser encontrado nas Escrituras que qualquer homem que não seja um apóstolo recebeu a autoridade para absorver pecados? Senhores e senhoras, digamos a verdade. Por mais que aquele padre finja ao lado da cama de seu paroquiano perdoar o pecado, os pecados do homem não são perdoados. E a consciência perturbada do pecador muitas vezes testemunha o fato, como o dia do julgamento e o terrível inferno dos pecadores que também devem testemunhar. E o que vocês pensam, senhores e senhoras? Deve ser a maldição que enche a boca das almas condenadas quando em outro mundo eles encontram o padre que os absolveu com esta falsa absolvição. Com que reprovação esses enganados enfrentarão o padre que os enviou à perdição com uma mentira em suas mãos direitas? Eles não dirão a ele: você me perdoou todos os meus pecados por uma autoridade confiada a ti. E aqui estou eu lançado no poço do inferno. Oh, se eu não limpar minha alma sobre esse negócio infame, e se toda a igreja cristã não se purificar disso, que culpa recairá sobre nós? Isso se tornou um mal gritante e um pecado do qual não se deve falar atrás da porta, nem ser tratado em linguagem gentil. Tenho sido severo, dizem, e falado com severidade. Não acredito que seja possível ser muito severo neste assunto, mas, senhores e senhoras, se eu fui assim, que isso seja registrado como meu pecado, se quiserem, mas há alguma comparação entre minha falha e a de homens que sabem que isso é contrário à palavra de Deus e, no entanto, dão seu consentimento e consentimento não fingidos, ou ao pecado daqueles que podem mentir para o Espírito Santo, fingindo conferir aquele que sopra onde quer a homens que provavelmente são tão sem graça quanto os próprios pagãos. Recém-saído das dissipações da vida universitária, o pecador se curva diante do homem no gramado e se levanta como um padre maduro, totalmente capaz de perdoar ou reter pecados. Depois disto, como podem os padres da igreja denunciar os católicos romanos? É muito fácil endurecer-se e vociferar contra puseístas e papistas, mas no momento em que nossa caridade começa em casa e damos a nossos irmãos evangélicos o mesmo benefício que eles conferem aos romanistas declarados, eles ficam irados além da medida. No entanto, diremos a eles na cara que eles, apesar de seus discursos justos, são tão culpados quanto aqueles a quem denunciam, pois há tanto papismo nessa formação de padres quanto em qualquer passagem do livro de missas. Inglaterra protestante, tolerarás por muito tempo esta blasfêmia? Terra de Wycliffe, local de nascimento dos mártires de Smithfield, e muito tempo para aguentar. Estou livre deste assunto perante o Altíssimo, ou espero estar, antes de dormir na sepultura, e tendo tocado uma vez a trombeta, ela tocará até que meus lábios fiquem mudos. Você me diz que não é da minha conta, não é, ó Igreja Nacional. Seu pecado não repousa, portanto, sobre todo homem e mulher na nação, dissidente e clérigo, que não se afasta dela por meio de uma negação aberta. Não estou me intrometendo na igreja de ninguém, mas a igreja que me reivindica como paroquiano me obrigaria, se pudesse, a pagar as taxas da igreja. E isso tira de mim minha parte do dízimo todos os anos. Pergunto aos robustos protestantes da Inglaterra,
e especialmente aos leigos da Igreja da Inglaterra, se eles pretendem promover para sempre tais abominações. Levanta-te, Britânia, nação dos livres, e sacode tuas vestes do pó desta venerável superstição. E quanto a ti, ó Igreja da Inglaterra, que Deus te abençoe com ministros que mais cedo cairão na pobreza e na vergonha do que perverter ou ajudar a perverter a palavra de Deus. 6. Ainda não terminei. Tenho outra pergunta a fazer. Veja a ação de graças oferecida no dia 20 de junho, por causa da ascensão de Sua Majestade. A esta ação de graças nos unimos de todo o coração, embora nos recusemos a orar por livro no dia 20 de junho ou em qualquer outro dia. Olhe de perto aquela ação de graças e você verá o nome de Lord John Russell como uma espécie de autoridade oficial para a oração. E Ali Russell também está entre os profetas? E do outro lado da página, para que os Tories possam edificar a igreja tanto quanto os Whigs, vejo a mão do Senhor Walpole. Ele também é um governador na Igreja de Cristo. O Senhor deu a esses homens poder para legislar para a sua igreja ou assinar mandatos para que ela obedeça. Mas do que se trata? Vitória Regina, nossa vontade e prazer que essas 4 formas de oração, você vê, aqui está a supremacia real. Mais adiante na próxima página. Agora, portanto, nossa vontade e prazer são: veja o prefácio dos artigos, sendo por ordenança de Deus, de acordo com o nosso justo título, defensor da fé e governador supremo da Igreja, dentro desses nossos domínios, e novamente somos o governador supremo da Igreja da Inglaterra. É assim que a vossa Igreja se inclina perante os reinos deste mundo? Eu exijo sinceramente, assim diz o Senhor, para esta supremacia real. Se algum rei, rainha ou imperador disser em qualquer igreja cristã, nossa vontade e prazer é, respondemos, temos outro rei, um Jesus Cristo. Quanto à rainha, honrada e amada como ela é por seu sexo incapacitada para governar na igreja. Paulo decide este ponto por seu claro preceito: não permito que a mulher ensine, nem usurpe autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. E se um rei estivesse no caso, deveríamos dizer: damos a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em questões civis, obedecemos alegremente aos príncipes e magistrados. Mas se algum rei, rainha, imperador ou o que não usurpa poder na igreja de Deus, respondemos: um é nosso mestre, sim, Cristo, e todos nós somos irmãos. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Rei eterno. Amém e amém.